Saúdo a todos os professores dos pré-adolescentes com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula abençoada de um trimestre belíssimo, forte e impactante. O trimestre fala sobre a Bíblia, um livro inspirado. E é exatamente sobre isso que vamos estudar na lição 3. É a lição de hoje, um livro inspirado. Eita, temos muita coisa para ensinar aos nossos pré-adolescentes, muitas coisas para aprender com esta lição. Um livro inspirado. Você vai trabalhar com os seus pré-adolescentes, é importante que durante todo esse trimestre você prepare o seu pré-adolescente para aprender os livros da Bíblia, as divisões desses livros, não é? E já eu vou dar uma dica para você de como você pode fazer essa memorização dos livros da Bíblia, não é, durante todo esse trimestre. Mas antes, você vai poder falar com o seu pré-adolescente, ler com o seu pré-adolescente na sala de aula a lição, né, o texto bíblico, a leitura bíblica. E a leitura bíblica dessa lição, um livro inspirado, é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Você pode intercalar na sala de aula, não é, um lê um versículo, outro lê outro versículo, e o importante da leitura bíblica é você, professor, explanar cada versículo que seu pré-adolescente for lendo. Não é que tem tudo a ver com a lição de hoje, que é um livro inspirado, a lição número 3. A leitura, o texto áureo, né, que na lição dos pré-adolescentes, a Bíblia diz, vai ler em Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e versículo 2. O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva no livro tudo que eu lhe falei. Mas quem foi? Será que Jeremias escreveu por livre e espontânea vontade? Não, Deus que mandou Jeremias escrever tudo o que Deus havia lhe falado. E Jeremias escreveu. Não foi uma iniciativa de Jeremias, mas foi a ordem de Deus que fez Jeremias escrever o livro dele, não é, e deixar registrado para a gente. Mas vamos entender um pouco. Antes de a gente entrar na questão da inspiração, você pode abrir, eu te dou como dica, para você abrir a sua aula, não é, com a seguinte pergunta: o que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? O que faz? Você pode levar para a sua aula algumas imagens de alguns autores famosos, que com certeza eles vão conhecer, eles estão vendo na aula de literatura, ou eles estão aprendendo, né? E um desses autores é esse daqui, ó. Mostra o primeiro autor, que é o Machado de Assis, não é? Um autor responsável por vários livros da literatura brasileira, e um dele é o Dom Casmurro, não é? Eles vão saber disso, vão lembrar da aula de literatura deles. Outro autor muito conhecido é esse daqui, ó, William Shakespeare. Todo mundo vai conhecer, né, do Romeu e Julieta, um grande romance, não é? Já foi visto aí até nos cinemas. Outro autor muito conhecido entre eles, que com certeza eu acho que eles também vão conhecer, ou estão conhecendo agora, ou conhecem a obra, mas não conhecem o autor, é esse aqui, o Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, as Memórias de Monteiro Lobato, não é? Os personagens, eles vão conversar e você pode conversar com o seu aluno. Essa daqui que já é mais atual, não é? A Thalita Rebouças é mais atual, não é? A turma aí que conhece a Maísa do Silvio Santos, ela fez alguns filmes de Thalita Rebouças, com certeza o teu pré-adolescente vai conhecer essa daqui, ok? E você vai mostrar esses autores para eles e vocês vão dizer por que a Bíblia
Porque a Bíblia é mais importante, não é, do que as literaturas desses autores. Mesmo sendo autores renomados, como William Shakespeare, como Machado de Assis, porque a Bíblia é mais renomada, porque a Bíblia é mais importante do que esses livros, não é, do que esses autores, do que as literaturas desses autores. E eles vão dizer várias coisas, eles vão interagir com você, você vai interagir com ele nessa abertura de aula, né? E você pode sintetizar no final da discussão, da conversa, é que a Bíblia, quando lemos ela, nós passamos por um processo de transformação. O Espírito Santo de Deus é quem transforma a gente enquanto a gente está lendo ela. Somos transformados. Há uma ação, há uma transformação acontecendo. Diferente desses autores aqui. A inspiração que Thalita Rebouças pode ter quando vai escrever algum livro, é alguma situação que aconteceu com ela, com a família dela, com os filhos dela, não é? A inspiração que Monteiro Lobato tem pode ter sido um sonho, alguma coisa que ele presenciou na vida dele no sítio, não é, na fazenda. O William Shakespeare pode ter inspiração em algum romance que ele viveu, que ele viu, que aconteceu. Machado de Assis, do acontecimento da vida dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem inspirou a Bíblia Sagrada é vivo, é fiel, está conosco, e tudo que está escrito aqui serve para as nossas vidas. Foi o Espírito Santo quem inspirou, é a inspiração divina. O próprio Jeremias, na leitura bíblica, ele vai dizer, ele vai registrar, ele vai escrever que ele ouviu quando Deus de Israel disse para ele: escreve no livro tudo quanto eu te falar, tudo quanto eu te dizer. A gente vai ver inúmeras vezes, 3.800 vezes, a frase, assim diz o Senhor na Bíblia Sagrada. Porque não os profetas, os escritores não estavam falando dele, mas estavam falando do Senhor. Por isso que 3.800 vezes a gente vai encontrar assim diz o Senhor. O próprio Moisés vai dizer que escreveu todas as palavras do Senhor, lá em Êxodo 24:4. A gente vai ver em Jeremias 26:2, dizendo, não esqueças nenhuma das palavras, que foi o nosso texto bíblico. A gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que é o Espírito Santo quem ensina. Que maravilha! Por isso que a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é especial, porque foi vinda diretamente do Senhor Jesus. Feito essa introdução, você vai ver que a sua sala vai estar numa euforia, num momento de conversação, de diálogo, de troca. E eu disse a vocês que eu ia dar uma dica de como fazer durante o trimestre os alunos de vocês decorarem todos os livros da Bíblia e as divisões. Olha, aproveitando a aula de hoje, que vai falar sobre inspiração, para você começar esse conselho para os seus adolescentes da importância de saber os livros da Bíblia Sagrada, você pode começar no seguinte, falando sobre o que é inspiração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, professor, em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Abra sua Bíblia, que vai dizer o seguinte, que toda a Escritura, veja só, Paulo não está dizendo a Timóteo que somente é a metade da Escritura, não. Paulo está dizendo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Veja só, essa palavra inspirada no grego significa soprado de Deus. Deus, ele
soprou, né? Você pode pegar as bolinhas, olha como eu fiz isso. E eu achei muito interessante a maneira de até você enfeitar a sua sala de aula, não é, durante todo esse trimestre, é que com a bola a gente precisa soprar, não é? E quando você pode enfeitar as bolas com as palavras dos livros, não é, os nomes dos livros da Bíblia. E esse cacho rosa aqui é o Pentateuco. A gente tem o Gênesis, a gente tem o Êxodo, a gente tem o Números, o Levítico e o Deuteronômio. E outros cachos de bola, vai ter aqui ó, os livros históricos, os livros proféticos, os livros não é, poéticos, evangelhos. Você pode fazer todos os livros nas bolas e deixar lá. E todo domingo reforçar com seus alunos todos os livros da Bíblia. Quando você falar de inspiração e dizer para ele que a Escritura ela foi inspirada por Deus, foi que Deus, ele soprou sobre os autores da Bíblia, assim como eu vou soprar nessa bola, veja. Ele soprou, ele colocou a palavra dentro da mente dos autores. Olha que interessante. Ele colocou as palavras dentro da mente dos autores. E isso é muito importante. Deixa eu dar um nó aqui pro professor. Amém. Aqui, ó. A palavra inspirada, soprada. Os objetivos dessa lição, elas são objetivos muito importantes. Que é mostrar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e a gente já pode fazer isso nessa dinâmica do sopro. Você pode pedir para o seu aluno soprar uma bola e dizer que foi basicamente assim, né, metaforicamente falando, né, que o Espírito Santo soprou, né, a palavra para que os autores pudessem escrever, apresentar o conceito de inspiração plenária, não é? E destacar o conceito de inspiração verbal, não é? A inspiração verbal é exatamente isso que a gente falou, o sopro, não é? Ela foi soprada por Deus, o Espírito Santo que deu para que os autores pudessem escrever. E a gente já falou disso aqui, deu alguns exemplos, até mesmo dos 3.800 vezes que os autores vão utilizar e vão dizer, assim diz o Senhor. E também plenariamente. O que significa plenariamente? É que significa exatamente essa questão de crer, né, na crença da palavra, não é? Na crença da palavra de Deus, ela é fiel, não é? Ela é fiel, ela é verdadeira, não é? Quantas pessoas foram edificadas por essa palavra? É uma palavra atual e ela é especial, ela é única, ela não pode mais ser acrescentada. Ela está aqui, ó, ela é fiel e ela é única. Ela não pode mais ser alterada, mudada, modificada. Muitas pessoas utilizam apenas uma parte da palavra de Deus para poder interpretar. Não, a palavra de Deus ela precisa ser estudada sempre. A gente precisa meditar nela de dia e de noite, não é? Ela é luz para os nossos caminhos, não é? Ela é iluminação para os nossos pés, e a gente precisa entender isso, que ela é fiel, ela é única, ela precisa ser estudada, a gente precisa refletir, voltar para ela sempre e nunca se esqueça, ninguém pode alterá-la, ninguém pode modificá-la,
Ninguém pode mexer, acrescentar nem um tio. O próprio Jesus vai dizer que não pode ser acrescentada nem um tio, nenhuma palavra nas Escrituras. Não pode, ninguém. E que essa palavra, que esse momento possa ter ficado registrado no teu coração. E eu já quero pedir a vocês que gostou da nossa aula, que gostou das nossas dicas, que você comente, que você curta, que você dê um like, um joinha, depois que se inscreva no canal da IEADALP Oficial, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quando você se inscrever no YouTube, não se esquece, né? Aperta lá o sininho para você receber todas as notificações dessa maravilhosa plataforma da Igreja Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Fiquem na paz. Próxima semana, professor, tem mais. A lição 4 está uma bênção. Todo trimestre está uma bênção. E todo domingo terá um professor aqui para te ajudar. Não é? Fiquem na paz do Senhor. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é. Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.